Salve, salve, rapaziada! Mais um episódio. Hoje eu vou receber aqui um cara que é sensacional, um grande amigo, advogado, o cara que entende de terreno de marinha. Ele já trabalhou no governo Bolsonaro, lá no federal, hein? Ele trabalhou também no estadual, ali com o Bruno Souza, que eu sei, o meu serviço secreto já me falou. Mas hoje eu quero começar o nosso programa. Antes de apresentar o meu convidado, eu quero falar para vocês da satisfação da gente ter o nosso primeiro parceiro aqui no podcast. E tá rolando as imagens aqui, ó, da Clínica Visum. A Clínica Visum que tem no Floripa Shopping, tem lá no Campeche, tem no centro. Eu já vou passar o endereço para vocês. E aqui do ladinho, na nossa cidade, também tem em Antônio Carlos. Eu vou pegar aqui um pouquinho, que eu fiz uma colinha, claro, né? Não vou falar assim, né? Direto, né? Vou ter que fazer uma colinha. Mas eu vou falar especialmente para vocês é o seguinte: eu sou fotógrafo há mais de 15 anos. E quem sempre cuidou dos meus olhos, que literalmente eu preciso ter um olho bom, sempre foi a Visum. Eu tenho uma gratidão enorme com a equipe médica de lá, são todos meus amigos. É uma satisfação minha poder ter vocês aqui no podcast como parceiros. Nós vamos deixar aqui telefone de contato de todas as unidades da Visum. A Visum tem oftalmologia em todas as áreas, desde pediatria até os problemas mais complicados, mais complexos lá para vocês, tá? Se você busca um atendimento lá de qualidade profissional, assim, eu recomendo a Visum. Eu vou passar o endereço para vocês aqui, ó. Do centro, ela fica na Padre Roma 482, no 6º andar, na sala 604. Do Floripa Shopping, lá na SC 401, ela fica na loja 103, no Saco Grande ali. Campeche, na Avenida Pequeno Príncipe, 1650, e aqui Antônio Carlos, na rua João Antônio Bezen, 455, bem ao lado do supermercado JK. A Visum oferece uma ampla gama de serviços oftalmológicos e também garantindo uma saúde completa para os seus olhos. Então, precisou de oftalmologia, deu aquela embaçada na visão, passa na Visum lá e fala com a galera que é especialista no assunto. Nabi Henrique Charim. Seja bem-vindo, Nabi. Oi, Jean. Oi a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui com esse cara aqui que filmou meu casamento. Então, é mesmo, aí né, cara? Já se vão pelo menos 10 anos de amizade. Me ajudou na última hora, eu desesperado. E depois dessa caminhada estamos aqui. É um prazer. Cara, que legal. Seja bem-vindo. Eu começo com uma pergunta que a gente sai do roteiro aqui, mas eu gosto que o meu convidado se apresente, né? Então vamos lá. Quem é o Nabi? Rapaz, essa autodefinição é sempre complexa, né? Tu falou um negócio aqui antes que eu quero que tu repita, cara. Elogio de boca própria é vitupério, já dizia o filósofo, né? Elogio de boca própria é arrogância, né? Então, eu sou um cara comum que adora comer um churrasco, pai do Henrique, da Isabel, esposo da Marla, meu amor eterno, e advogado de profissão, cristão por convicção, de direita, conservador, liberal na economia. E eu acho que um resumo bem breve, esse é o Nabi, que fala o que pensa, acima de tudo. Cara, quando eu entrei no gabinete do Bruno para trabalhar, eles tinham falado, o Nabi, o Nabi. Eu não sei qual foi a hora assim, que a gente tocou no teu nome. Eu não sei se eu fiz um casamento de um cara trabalhando na Assembleia e tal. Aí o cara assim, é o Nabi, pô. O Nabi trabalhou com a gente. Aí eu mostrei a foto, tá ligado? A galera, foi chefe de gabinete do Bruno, cara. Já que eu comecei falando assim, como é que foi trabalhar na Assembleia Legislativa? Então, Jean, a parte boa de ter esse nome Nabi, e a parte ruim também é que só existe um. Provavelmente eu sou o único Nabi que você vai conhecer na vida, né? Então, se eu fizer alguma coisa boa, as pessoas vão saber. Se eu fizer alguma coisa ruim, as pessoas vão saber também. Mas trabalhar na Assembleia foi muito desafiador, né? Até porque ali a gente fazia uma gestão de equipe. O Bruno sempre foi um político muito combativo, você sabe bem disso, né? E isso atrai olhares, todo mundo esperando uma brecha, alguma coisa para atacar ele. E o meu principal papel ali era blindar ele para que isso não acontecesse, além de fazer o planejamento de equipe, planejamento de gabinete, essa coisa toda. Então a gente agregava ali um trabalho de coordenação do jurídico, porque queira ou não queira, por ser a minha área, a minha expertise de atuação,
Eu sempre voltava o olhar para isso. E também motivação de equipe, administração de gabinete, essa coisa toda. Então foi bem desafiador. E dali da Assembleia saí para ir para a SPU. Mas é que a Assembleia em si, ela é, Nabi, é um local que a gente tem um network muito grande, né? Com tudo, né? Sim. É uma esfera alta, né? Grande, né? Eu sei porque nos 2 anos que passei lá dentro, tanto trabalhando com o Bruno quanto com o Matheus, agora por último, cara, tu conhece gente... porque o Estado roda ali, né? São 40 representantes ali, 41 representantes do povo, muitos de regiões diferentes. Então, assim... Acaba que o Estado roda ali, prefeitos, vereadores, empresários, né? Gente simples, gente graduada. Então, acaba que a gente... eu digo que você quer encontrar algum conhecido, você para lá no tapete vermelho, 15 minutos e vai passar pelo menos umas 10 pessoas. Cara, então, sempre que eu quero ser visto, eu fico ali. E sempre que eu não quero ser visto, eu saio lá pelos fundos. Cara, eu tive semana retrasada na Assembleia lá, tal. Tava acompanhando um pré-candidato que eu tô fazendo assessoria para ele de comunicação. E, foi satisfatório ver uma galera assim, né? Daí, a galera toda comigo, daí, Jean, voltou? Digo, ainda não, calma. ainda não. Aí apresentei para eles o cara que eu tô assessorando, que é de Águas Mornas, o Marcelo. E, cara, foi uma receptividade assim, de um monte de deputado veio conversar comigo, tudo. Que tu é uma pessoa muito carismática, né, gente? Para pensar, a gente teve um contato breve lá no meu casamento e de lá para cá a gente vem crescendo e afinando essa amizade porque tu és essa pessoa cativante. Cara, já vai no churrasco, já canta, já pega o violão, já bate a foto, já faz de tudo. Tá aqui entrevistando. O cara é multiuso. Multiuso bombril, virei. Não, assim, nunca na minha vida eu ia pensar que o Marcelos era teu cunhado e muito menos a Karime e a tua irmã. Cara, que no dia do casamento é interessante, velho. Porque assim, a gente não pensa fulano é parente do ciclano e tal. O nosso foco, literalmente, é você e a Marla. Era você e a Marla. Não tinha outro foco pra gente. Então, se me perguntar como é que era o rosto da tua mãe, eu não sabia. Como é que era o rosto da tua sogra, sogro, nada. Não lembro de ninguém. E aqui até uma história legal, eu acho que vale a pena contar para quem está acompanhando a gente. A gente adora história legal, velho. Que eu não ia filmar o meu casamento, porque não tinha necessidade de filmar, né? Eu não tinha programado para isso. Só que acontece que eu acho que 1 ou 2 semanas antes do casamento, o bombeiro diminuiu pela metade o número de participantes no mezanino lá do restaurante. Então, eu não ia precisar filmar num primeiro momento, mas eu precisaria fazer uma transmissão ao vivo. E aí eu comecei a correr igual doido atrás de alguém que fizesse transmissão ao vivo da cerimônia e, mais do que isso, que tivesse data vaga, né? E o Jean foi muito bacana, foi muito honesto, porque mesmo vendo o nosso desespero, ele não, como a gente fala no português popular, não tocou a faca. Cobrou pelo trabalho justo, o preço justo. Eu ainda dei uma chorada, dei um desconto. E eu dei um lenço para ele. Fez um trabalho incrível. Eu tenho um vídeo até hoje, eu ando com ele aqui no celular, porque hoje em dia é tudo online, né? Legal, volta e meia eu mostro para as pessoas aí. Que massa. E ficou uma edição legal, porque curtinha ali, 15, 17 minutos, então ficou só os melhores momentos da festa. E tu vai vendo diariamente sem enjoar, né, cara? É legal, né, cara? Mas, Nabi, não disfarça, Nabi. Não disfarça. Não tô fugindo, só quero ajudar a fazer um merchan aqui. Eu quero fazer um registro aqui também legal, que está aqui no backstage com a gente hoje, acompanhando o Nabi, meu amigo Marcelo Brinkman. Cunhado. É cunhado do Nabi. É o único defeito do Marcelo é ser cunhado, Nabi. Que cunhado e agora é estagiário de escritório agora, também. E colocaram mais uma vez o Marcelo na função de estagiário. Mesmo ele sendo formado em Direito. Marcelo, processa. Todo estudante ou ex-estudante recente, egresso de faculdade, acabou de se formar, formado, ele gosta de processar alguém. Marcelo, muito obrigado pela vinda. Tá? Seja bem-vindo aqui. Nós queremos aqui para contar as histórias do basquete, as histórias da tua viagem. O Marcelo é um cara que viaja bastante.
E galera, vamos lá diretamente agora para o nosso assunto, que esse aqui é o cara que tem... Ele é especialista naquela negócio de terras da Marinha. Cara, é um assunto que eu queria bater um papo legal. E eu quero te iniciar assim, perguntando o que te motivou? Eu sei que tu é formado em Direito, é advogado há muitos anos e tal, mas o que te motivou assim para ter pegar esse braço, abraçar essa causa aí, ou até mesmo te especializar nessa questão? Jean, eu já sou formado há quase 20 anos, não parece esse rostinho novinho aqui. Um bebê? Tiroso. Mas eu já sou formado há quase 20 anos, sempre fui aquele advogado, vamos dizer assim, do varejo, né? Pegava todo tipo de causa, muito mais voltada para o lado empresarial, mas acabava pegando todo tipo de causa. E por ter na nossa carteira de mensalistas no escritório 2 imobiliárias, eu acabei fazendo uma pós-graduação em Direito Imobiliário. Depois eu fiz outra pós em Direito Notarial. E um belo dia surgiu o convite para eu assumir a SPU, que, para quem não sabe, é a Superintendência do Patrimônio da União, que cuida de todo o patrimônio da União aqui no estado. Para te ter uma ideia, nós estamos falando de 5 bilhões de reais só no estado. É muita grana, né? 5 bi, não é 5 mil. E eu achei que, com a minha formação, com a caminhada que eu tinha, tanto política quanto a experiência já de advocacia, a formação que tinha na área, em direito notarial, direito público, direito imobiliário, que eu ia chegar na SPU e ia nadar de braçada. Rapaz, cheguei lá e descobri que nada sabia. Cara. E percebi, porque a SPU, né, de uma forma geral, vamos fazer um paralelo aqui, ela é como se fosse um INSS, no sentido de que muitas das coisas não está em lei, está em instruções normativas, coisa que acaba não aparecendo para o público em geral. E quando lá eu estava, eu percebi que 99% dos advogados que iam até lá não tinham muita noção do que estavam fazendo. Misturavam questões de direito imobiliário privado, misturava questão de direito ambiental, né? Uma série de questões que são irmãs, mas que não são a mesma coisa. Quando eu saio da SPU, e quando lá estava, eu comecei a fazer alguns roteiros, porque como a gente conhece muita gente, eu me sentia desconfortável quando alguns advogados ficavam sem saber o que dizer na frente do cliente. Então eu comecei a criar alguns roteiros e nas reuniões eu entregava para esse advogado, meio que um passo a passo, o que ele precisaria fazer dali com aquele problema. Obviamente não era exaustivo, porque a gente não tinha bola de cristal dos problemas que vinha, mas os principais problemas a gente tinha ali uma pastinha. E a maioria desses problemas eram recorrentes? Eram recorrentes, pegava uma folhinha ou outra e entregava ali para eles. Quando eu depois da SPU, eu assumi uma coordenação que coordenava 6 estados, ainda no patrimônio da União. E depois que eu saio da SPU, eu mudei de ministério, me mudei para Brasília, assumi a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Trabalhou com a ministra Damares, né? Trabalhei com a ministra Damares. E só que essa ideia dessa deficiência do mercado continuou na minha cabeça, em relação especificamente às atividades advocatícias no patrimônio da União. Quando eu volto para a vida privada, a gente passa por aquele dilema. O que eu vou fazer? Eu vou reassumir o escritório e tocar como eu sempre fiz, ou vou desbravar, vou tentar algo novo? E aí, uma conversa com um grande amigo meu, ele me disse o seguinte: Nabi, o bicho mais incrível do mundo é o pato. Eu disse: o pato? Ele disse: claro que é o pato. O pato é o único bicho que nada, anda e voa. Mas ele não é lembrado, porque quem quer fazer tudo não faz nada direito. Se você quer ser sinônimo de autoridade, sinônimo de referência, escolha uma coisa para fazer. Eu disse: cara, tu tá certo, eu vou fazer uma coisa só na minha vida, eu vou abrir um escritório especializado em direito imobiliário. Ele disse: rapaz, na cidade tem 300 escritórios disso.
te foca num tema. Um tema onde você vai andar sozinho. Você não vai ter concorrente. Eu disse, cara, vou tentar. E aí comecei a advogar no tal dos terrenos de marinha. E hoje, Jean, pasme você, 80% dos meus clientes são outros advogados. Mas é porque tu enxergou um nicho de mercado que ele estava com déficit. Isso, dessa exatamente. atenção. Exatamente. Porque eu também, eu sou fotógrafo, né? A minha base sempre foi fotografia. Mas se tu chegar para mim, tu fotografa tudo? Não. Eu me especializei num tipo de nicho. Sim. Hoje, né, concluindo praticamente a faculdade de jornalismo, eu estou, sei lá, 1 ano de concluir a faculdade, eu também vim para a área de mídia digital e para a área social media, né? Que daí a gente já junta jornalismo, junta videografia, fotografia, então... Conhecimento mas geral. Daí é o nicho que eu atendo a política. Sim. O podcast aqui, para mim, hoje, ele é uma válvula de escape e eu converso sempre com a Lu em casa. Cara, isso daqui, para mim, velho, é como tu sair para pescar. Uhum. Eu me sinto... Conhecer histórias é legal demais. Eu adoro conhecer histórias. Então, eu acredito que seja isso daí. Eu queria saber ainda de ti qual é o nome certo. Porque a gente tem assim, direito imobiliário, direito civil, direito... Esse tipo de direito aí, ele cai dentro do nicho do direito imobiliário por se tratar de imóvel mesmo, que seja marinha, união, essas coisas todas? Jean, outro dia eu tive um problema no coração e aí eu fui no cardiologista. Aí o cardiologista olhou para mim e disse assim, não, Nabi, você precisa ir num arritmologista. Nossa. Eu disse, doutor, me perdoe a ignorância, mas o que é isso? Ele disse, não, é um médico especializado em arritmia. Eu disse, mas isso não é o cardiologista? Ele disse, também, mas existe uma subespecialidade que é um médico que estuda apenas a arritmia do coração. Eu disse, beleza. Então, eu estou dando esse exemplo para fazer um paralelo. Existe o direito imobiliário. Dentro do direito imobiliário, nós temos um nicho que é o direito patrimonial público. Dentro do direito patrimonial público, que daí nós temos bem de uso comum do povo, bem dominical e por aí vai, nós temos um subnicho que são os imóveis, os denominados terrenos de marinha, que não tem nada a ver com a marinha. Não é terreno da marinha, é terreno de marinha. É um mero nome do instituto. Isso é só uma nomenclatura. É só uma nomenclatura. Então, este viés do direito, ele dialoga com o direito imobiliário, com o direito constitucional e com o direito administrativo. Ele está dentro do direito imobiliário, mas ele acaba tendo nuances do direito constitucional, que é onde os terrenos de marinha, os bens da União estão previstos no artigo 26 da Constituição, dialoga com o direito civil, porque lá no artigo 99 também classifica quais que são os bens públicos, dialoga com o direito administrativo, porque a maior parte deste direito é extrajudicial, administrativo, é nos órgãos públicos. Então, ele é um ramo do direito que, ao mesmo tempo, ele fala com muita gente, ele não tem um nicho especializado para ele. Daí até porque, talvez, a deficiência, porque ele não é um direito novo. Ele é um direito que ele remonta lá das ordenações filipinas, no volta dos anos 1600. Então, ele não é um direito novo, mas, por incrível que pareça, ainda é um direito pouco explorado. E eu costumo dizer para os meus amigos, para os meus clientes, para as entrevistas que eu vou, é possível usar terreno de marinha com segurança jurídica e de forma descomplicada. Basta você olhar para Balneário Camboriú. Os maiores prédios da América Latina estão construídos em terrenos de marinha, coisa que em Florianópolis até há pouco tempo não podia, que o plano diretor dizia Floripa que era... tem aquele negócio da Ponta do Coral ali, que era... Cara, já ouvi N situações até inimagináveis, assim, que iríamos ter um resort, que iríamos ter não sei o quê. E, cara, será que
que é a lei que está embaçando, a burocracia que está embaçando, ou é a falta de vontade dos caras mesmo de empreender ali naquele local? Então, nós temos uma série de questões. A primeira questão é que o plano diretor de Florianópolis, porque assim, quem diz o que é ou que não é terreno de marinha é a SPU, é a União. Para esclarecer, o que é um terreno de marinha? Antes de tu responder essa. Pra galera entender. Porque tem aquele negócio, até 100 metros pertence à marinha. Vamos lá. Da praia, contando da praia, mas quando da maré alta... Eu vou ter que voltar lá para colonização para te contar essa história. Terreno de marinha, como eu falei, ele nasce nas ordenações filipinas, que era para proteger as salinas reais, porque na época salina era uma fonte de grandes recursos, tanto é que até hoje nós usamos o nome salário, que vem de sal, então era para proteger as salinas reais. Dali a gente pula para a época das colonizações, onde havia invasão do litoral. E aí os terrenos de marinha, eles pertenciam à coroa, isso foi uma invenção de Portugal, eles pertenciam à coroa porque o exército ele precisava andar pela costa para proteger aquele patrimônio. E aí o porquê os 33 metros dos terrenos de marinha, porque 33 metros é o tamanho exato que uma esquadra real usa para passar com a sua cavalaria, com a sua infantaria. Cara, outra história, gostei. Dá um corte maravilhoso aqui no podcast. Nabi é cultura, hein, galera? Cultura. Vem mais lorota ainda. Vem mais. E aí, por que acompanha a evolução da maré? Por que tem terreno de marinha na Trindade, que a gente está a 7 quilômetros do mar, por exemplo? Porque se a água possivelmente poderia adentrar canal adentro ou uma baixada, e o exército chega ali e estiver inundado, o que ele tem que fazer? Ele tem que contornar. Então, por isso que no alto da cabeceira da Hercílio Luz, apesar de estar extremamente próximo do mar, eu não tenho terreno de marinha, porque eu estou lá em cima. Então, a maré nunca chegaria lá. E lá na Trindade, mesmo estando muito longe, eu tenho terra de marinha, porque a maré poderia chegar lá. Qual maré? A maré atual? Não. A maré do ano de 1831. Por que é esse ano? Porque a legislação determina que é esse ano. 1831? Nossa, que lei velha. É o marco zero. Tá, Nabi, para que existe o terreno de marinha hoje? Só para arrecadar. Mais nada do que isso. Então, assim, galera, não esquecemos que a gente aprendeu na escolinha, né? Imposto é o jeito carinhoso que o governo tem de roubar de você. Então, assim, terreno de marinha hoje existe para quê? Caixa da União. Só isso. Não, o pessoal que tem obrigatório paga-se uma taxa anual? Quem está tipo regular, um IPTU. É tipo um IPTU, mas é para a União. IPTU é para o município. Sim. Então, quem está regular paga esse imposto. Qual que é a problemática? Voltando para a ponta do coral. Como quem classifica o que pode e o que não pode ser construído em cima de um terreno de marinha é o plano diretor, é o zoneamento urbano da cidade. Em muitos municípios, tal como Florianópolis, dizia que terrenos de marinha eram áreas não edificantes. Por quê? Se criou uma mentalidade no passado que todo terreno de marinha era área de preservação permanente. E não é. Muitas vezes estão sobrepostos, mas muitas vezes não estão. Então, esse erro na legislação, ele foi corrigido com o novo plano diretor, agora em 2023. Então, já é possível, em Florianópolis, explorar essas áreas, coisa que já acontecia. Basta você sair na cidade e ver que toda a orla está edificada, só que era feito com muita insegurança jurídica. Agora, respondendo objetivamente a tua pergunta, por que na Ponta do Coral não tem nada? Porque, além de ser um terreno de marinha, eu tenho restrição ambiental. Ali é uma área de APP, que tem muita discussão se é ou se não é, mas as últimas decisões que houveram na Justiça
classificaram aquela área como área de APP. Então, provavelmente não veremos nada construído na Ponta do Coral nos próximos anos. Até porque o plano diretor ele tem uma validade, né? Ele tem uma validade. 10 anos, acho que é, né? Mas a grande notícia que a gente tem para os empreendedores, para as incorporadoras, para os construtores e para o cidadão comum também, é que este equívoco do plano diretor de Florianópolis foi corrigido e hoje nós podemos trabalhar com segurança jurídica em Florianópolis também. Assim como já fizemos em Barra Velha, Balneário Pissarras, Bombinhas, Balneário Camboriú e por aí vai. No meu entendimento, pouco, né, do assunto, eu acho, cara, que isso dali toda a construção, tá? Que ela é próxima ao mar, assim, ó. Única coisa, no meu entendimento, assim, que tem que tomar cuidado é a questão mesmo do esgoto, sabe? Porque, poxa, velho, é muito triste hoje tu ver Balneário Camboriú, né? Pô, Balneário é lindo, né, cara? É uma praia lindíssima e uma praia, cara, pra gente que conhece praia, é uma praia que muitas das vezes tá poluída, né, cara? Sim. Então, tipo assim, ó, é legal ver os prédios altos assim, mas, poxa, eu acho que seria uma contrapartida muito legal se os municípios conseguissem que as incorporadoras, as construtoras, elas próprias fizessem esse plano juntamente por uma parceria público-privada na questão principal ali do esgoto, né? Porque o esgoto, cara, o esgoto é o problema... O esgoto e o lixo é o problema de muita gente, né? Florianópolis, por exemplo, não tem lixeiro, não tem lixão. Vem descartar aqui em Biguaçu. Eu quero ver até a que ponto vai chegar aqui dali. Cara, terreno de marinha ainda, falando sobre isso daí teve alguma coisa a ver com a questão ali, a gente já tá, acho que pelo menos 2 décadas, que os beach clubs ali em Jurerê vem brigando uma questão. Eu sei que ali houve o problema da associação, morreu recentemente agora o cara que criou todo o loteamento chamado Jurerê Internacional, morreu aos 80 e poucos anos. E sempre houve uma briga ali com relação aos empresários, né, donos das casas ali e tal. Essa briga, ela tem só o viés ali da associação mesmo que quer, entre aspas, tranquilidade, ou ela tem questão de união ali também? Então, Jean, ali foi uma soma de fatores. Por quê? A cidade vai crescer. O poder público tentando tapar o olho ou não, a cidade vai crescer. Então, o plano diretor, ele colocava uma série de limitações que, na prática, nós andávamos na rua e nós víamos que a coisa estava acontecendo. Então, ali, teve erro de todos os lados. Os beach clubs avançaram para cima de áreas de restingas e dunas. O poder público fingia que não estava acontecendo, dizia que não podia ir simplesmente. E aí, então você soma tudo isso. Tinha as questões de terreno de marinha, tinha as questões do plano diretor que dizia que não podia, e tinha as questões ambientais. Esses 3 temas, Jean, normalmente eles sempre estão juntos. Terreno de marinha, zoneamento urbano e restrição ambiental, eles sempre estão norteando. Então ali acabou que teve erros, equívocos de todo lado, porque o que acontecia? Se eu digo para você que nada pode, nada pode, nada pode, o que você faz? Ou você não faz, ou você faz do jeito que dá. Acontece que os beach clubs simplesmente não foram até a União se regularizar, pedir uma inscrição de ocupação ou aforamento. Isso seria o suficiente para livrar as construções da demolição? Não. Não só. Porque também tinha as questões deles não terem respeitado o zoneamento urbano. Então foi uma soma de fatores. Mas em outras situações, como por exemplo lá nos ingleses, nós já conseguimos uma situação até bem parecida com essa. Nós conseguimos salvar metade do hotel da demolição porque o juízo entendeu que teve boa fé do particular, boa fé do empreendedor,
que buscou a Floran para tentar regularizar o seu empreendimento, pediu o alvará de construção, foi até a SPU, pediu a sua inscrição de ocupação e anos depois o Ministério Público Federal veio entrando com uma ação civil pública dizendo que ele havia degradado o meio ambiente. Ele simplesmente comprovou que o pedido foi feito. Se o poder E nunca público, deram uma resposta. E nunca deram uma resposta. Bah. Se o poder público falhou em cumprir o seu papel de fiscalizar ou não, neste caso específico que eu estou citando, acabou que nós pudemos ter sucesso na nossa tese defendendo que o empreendedor teve a boa-fé e buscou se regularizar. Então aqui fica a dica. O melhor é sempre se regularizar. Por quê, Jean? Um terreno da União utilizado sem autorização da SPU gera multa de 10% ao mês. 10% ao mês. Eu já vi casos de multa, gente, chegar a 9 milhões de reais, sendo que o terreno não valia isso. Então, é uma situação assim, não estar regular perante a SPU é sempre o pior negócio. E acontece que em Florianópolis nós temos muitas áreas ainda não regularizadas. E como é que o cara faz? Me contrata que eu resolvo. Eita. Não, brincadeira. Ele pode ir até a SPU, né? Ele não precisa de um advogado para fazer esse tipo de pedido, mas é a mesma coisa. Eu consigo bater uma foto? Consegue. Vai ser igual a tua? É bom, eu acho assim. Aí, claro, a gente tá. O advogado nem pode fazer propaganda. Não, mas não é propaganda, mas eu digo assim, conceito técnico. Mas eu acho necessário, cara, num negócio desse aí, sabe por quê? Porque o Paranauê é grande. Não adianta o cara chegar, tem que documento. Cara, só o tempão que o cara vai perder tentando disponibilizar aquela série de documentações, sendo que um advogado ele pode não simplesmente servir como advogado, como defensor, mas como, de certa forma, quase que um despachante desses documentos todos. Cara, eu acho necessário, velho. Porque é uma bronca grande. Sim. Sabe o que acontece muito também, Jean? Pessoas que já pagam as suas taxas, mas estão pagando taxas muito altas. A gente consegue revisar, baixar esses preços, né? Nós temos gatilhos, porque assim, se paga uma taxa anual, que é como se fosse um IPTU extra, como tu falou, e a cada venda eu pago o tal do laudêmio, que é 5%. Que é como se fosse o ITBI. Que é como se fosse o ITBI, que é 5% sobre o valor da venda. A regra é que este laudêmio, quem paga é o vendedor. Mas a gente pode dispor em contrato para quem vai pagar é o comprador. Então, a depender do lado que você está, você pode maximizar os seus lucros em pelo menos 5%. Porque se eu sou vendedor, se eu sou uma incorporadora, se eu sou uma imobiliária, eu posso incluir lá nos meus contratos que quem vai pagar é o comprador. Acaba que o cara assina, tem uma frasezinha só, dizendo que ele vai se regularizar perante a SPU e ele nem sabe que ele está assinando algo que ele vai pagar 5% a mais. E fica aqui uma dica, tá? Negociou terreno de marinha, seja porque você recebeu no inventário, seja porque você comprou, vendeu, etc., você tem um prazo de 60 dias para transferir na SPU. Então, é um prazo muito curto. Se você não transferir em 60 dias... Para dar entrada, né? Para dar entrada, você ganha muito. Eu duvido eles transferirem em 60 dias. Né? Jamais. Não, né? Por quê, cara? Por que toda essa burocracia imobiliária? Eu não estou falando só da SPU. Estou falando de cartório, cara. Hoje por exemplo, tu vai vender uma casa... Imposto e não sei o que, tu vai lá fazer... E não funciona. Cara, demora. Imposto não funciona. Demora. Cara, é muita burocracia. É o que o Salim Matar falava no Brasil do establishment. Né? Pensa o seguinte, Jean, uma coisa muito grande para se mover, ela demora muito. E a máquina pública brasileira é um negócio... Para te ter uma ideia, só na pasta da SPU Nacional... tem alocado R$1 trilhão. Nossa. Então, assim, é um negócio que para se elefante, mover... né? É um elefante. É mais do que um elefante. É uma manada de elefante, cara. Então, assim,
É uma coisa que é muito morosa, é muito complicado, é um excesso de trabalho muito grande. São poucos servidores na SPU Santa Catarina para fazer tudo que tem que ser feito. A nossa SPU aqui ainda é considerada uma das melhores do Brasil. E mesmo assim, volta e meia, a gente tem que entrar com mandado de segurança para a coisa andar. Senão não anda. Senão não flui. Cara, boa, bem esclarecido, bastante coisa ali que a gente falou sobre terreno de marinha. Vou falar um pouquinho da tua experiência. Deixa eu só dar uma dica, já. À vontade. Esse tema, você viu que é totalmente enrolado. Eu tentei dar uma desmistificada. Não, legal. Aqui, mas eu acho que ficou bem compreensivo, assim, ó. Tu deu uma mastigada legal nele e soltou um resumo. E eu tento fazer isso no meu dia a dia lá no meu Instagram. Então, quem quiser me acompanhar é nabi.advogado. Ali eu fico postando basicamente coisas sobre terreno de marinha, tentando dar dicas de como usar, como fazer com segurança jurídica, como economizar, como produzir melhor e aproveitar esse terreno ao máximo, porque muitas construtoras, por exemplo, não construíam no terreno de marinha, construíam só no terreno aloadial, que é o terreno vizinho. E, na realidade, você pode construir em terreno de marinha e financiar ainda esses imóveis. Então, me segue ali para acompanhar essas dicas. Legal, bacana. A gente vai colocar aqui o Instagram também do Nabi, vai estar na descrição também o teu Instagram. Cara, como é que surgiu o convite para ir para Brasília? Rapaz, foi por conta da SPU. Eu estava lá, eu sempre tive uma política para mim. Eu atendi todo mundo da mesma forma que eu gostaria de ser atendido. Independente de ser esquerda, de ser direita, de ser deputado, de ser um pescador, eu sempre atendi todo mundo igual. Se eu tivesse que dizer sim, era sim. Se eu tivesse que dizer não, era não. Mas a gente sempre tentando se colocar no lugar do outro, atender ele melhor. Certa vez eu recebi o telefonema de um procurador de um município de Itaió, onde tem uma das barragens localizada, uma das maiores barragens do estado, que é de propriedade da União, e o município tinha interesse em pegar parte dessa barragem para fazer do terreno da barragem, não da barragem em si, não da parte operacional, mas do terreno da barragem, para fazer um centro de eventos e tal. Eu atendi esse procurador do município, Dr. Marco Carvalho, e resolvemos o problema. E conversa vai, conversa vem, eu descobri que ele estava licenciado da procuradoria, mesmo ainda brigando pelo município, e era o chefe de gabinete da então ministra Damares, né, hoje senadora da República. E o convite veio através do Marco. Então, entre o nosso primeiro contato e a minha ida para Brasília, eu te falei, eu assumi uma coordenação regional. E uma coisa que eu sempre falo com muito orgulho, eu cresci dentro do governo Bolsonaro sem padrinho político. Isso é legal, né, velho? Nunca teve esse negócio de tomar lá da cá. Eu entrei na Assembleia assim também, com as minhas pernas, eu sempre falo. Melhor coisa, cara, entra lá, faz o teu trabalho, se tu é apto a fazer aquilo ali, vai e faz. Pelo amor de Deus, cara, não peguem cargo público que vocês não sejam aptos a exercer. Porque daí quem sofre é o povo, cara. O povo ali com incompetência. Por isso, isso aí eu dou palmas pra gente que conseguiu fazer isso, né? Mas são poucos os casos, tá? Geralmente é apadrinhamento e tal. Mas eu entrei com as minhas pernas. É porque às vezes cara, não é só uma questão de competência, já é uma questão de oportunidade também. Né? Eu tive a oportunidade, tu teve a oportunidade, isso foi muito bacana, mas às vezes o sistema não te dá essa oportunidade. Eu fui secretário nacional, cara. Dentro do sistema de governo é o presidente, ministra, depois do ministro e secretários nacionais. Então eu cheguei no terceiro escalão do poder no Brasil. Não, seria segundo, né? Que o ministro, o presidente não conta, né? Então estava no segundo escalão. Então é uma coisa que... Cara, e como é que era trabalhar lá em Brasília, velho? Cara, Brasília é muito legal. Eu sou apaixonado por Brasília. A cidade de Brasília é muito gostosa. Para mim que tenho filho, que gosto de atividade cultural, foi espetacular.
Mas a vivência dos ministérios, da esplanada, do Congresso Nacional, do Senado, é muito legal também. Isso que nós vivemos, eu estive à frente de uma pasta extremamente complexa, que me adoeceu, meu lado emocional mesmo, assim, depois a gente vai falar um pouquinho, porque ali a gente via muitas barbaridades, mas Brasília é pujante, né? Eu brinco com os amigos aqui da política, eu digo que aqui a gente acha que é bom, a gente chega lá e vê que não é nada, que nem... Não, como a esfera é muito grande, né, velho? Como diz o Manezinho, não dá nem pro cheiro. Cara, assim, os caras são muito águia, os caras são muito... E aí, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, sabe, Jean? Porque tem gente inteligente do lado ruim também. E os caras são muito bons. Tanto que o crime é organizado, né? E compensa, né? É organizado e compensa. Mas é muito legal, é muito pujante. Você não tem... E Brasília é uma coisa assim, ó. Você tá numa roda, você tá conversando com uma pessoa qualquer, daqui a pouco é o filho do Beltrano, é o sobrinho do Ciclano, e tipo assim, sabe, do ministro X, do ex-presidente Y. Tu teve contato com o presidente? Tive, algumas vezes, tivemos contatos. Eu nunca fui muito tiete, assim, né? A gente tem fotos junto e tal, mas eu nunca fiquei fazendo selfie, esse tipo de coisa. Eu acho que isso até chamava um pouco a atenção, porque todo mundo que chegava lá queria dar uma tietada. E eu entendia que, tudo bem, é uma celebridade, é um cara bacana e tal, mas ele está lá numa função social. Eu sempre enxerguei isso. Legal, cara. Eu numa função social isso. Também. Então, assim... muitas vezes os ministros chamavam a gente para debater questões e tal, e isso foi muito gostoso. Tivemos também eventos sociais juntos, né? Os eventos das embaixadas são os melhores eventos que eu já fui na minha vida, é muito legal. E assim, Brasília é Brasília, cara. Não tem nada. Não tem nada. Eu sempre falo que não tem nada em nenhum lugar do mundo igual, né? Cara, eu já morei no Tocantins, eu já morei no Rio de Janeiro. Aqui no estado, eu já fiz parte do executivo estadual, do legislativo estadual. Cara, Brasília é Brasília. Super. A esfera é muito grande, né? É muito grande, é muito grande. E o presidente, era aquela correria para baixo para cima? Cara, o presidente é aquele cara sem filtro. Sabe o cara sem filtro? Que pensa e fala, quando vê, falou. Esse é o presidente. Os assessores dele deviam se apavorar. Não, volta e meia a gente se via numas enrascadas. Só que eu vou te falar, Jean, é um homem de caráter, tá? É um homem de caráter. Mulher dele, Michele, mulher de caráter. Ele é bem italianão, assim, aquele italianão. Me lembra muito até o jeitão do Antídio Lunelli, que é italiano, assim. Sim. Falar do lado do Antídio, conversar e bate com a mão, né? Os caras são o simples e verdadeiro, né? Mas o cara que não tem medo do povo, cara. É um cara que ia pro Palácio do Planalto abraçar o povo, que andar no meio do povo, que come pastel na feira. Eu encontrei ele uma vez na feira de TV, cara. Eu andando assim, daqui a pouco uma muvuca. Eu digo, o que é um artista? O que está acontecendo ali? Era o Bolsonaro. Era o Bolsonaro. E para quem não conhece Brasília, a feira de TV é um camelô que tem em Brasília. É um camelôzão, ele tava lá de camiseta de time de futebol, bermuda, uma sandália velha. Nunca tu viu isso no presidente? Não existe isso. Nabi, assim, politicamente falando, eu sou contra total essa polarização, tá ligado? Que sim, também das extremas, eu acho irritante até. Também concordo. Mas tipo assim, são presidentes que eu vou falar aqui que eu admirei bastante, tá ligado? Tipo, Fernando Henrique Cardoso, cara, era um cara que tinha uma postura e tal. É um estadista. Exato. O Bolsonaro não é um grande estadista, vamos ser sinceros. O Bolsonaro é o cara simplão da galera. Mas era o cara que o povo precisava. Mas o pessoal se enxergou nele. Sim, tá entendendo? O primeiro mandato do presidente Lula, todo mundo gostou desse primeiro mandato dele. Sim. Porque o que foi feito no segundo já foi feito. Era o povo chegando no poder, exato. Né? O Lula representou o povo chegando no poder. Exatamente. O cara que era engraxate, cara. Mas daí, aí
eu acho que um pouco culpa das redes sociais também, né? Que começaram a falar, o Lulinha, paz e amor. Cara, o Lula foi o cara que mais brigou, cara. Sim. O cara do sindicato, velho. O cara que pulava, dava pedrada em tudo, preso por ele, Dilma, aquela galera do PT. Eles sempre foram assim. A gente sabia que eles eram assim, tanto que votamos neles naquela época, foi em 2002, né? Acho que foi, né? 2002 que ele foi presidente, uma coisa assim. E cara, e aí nós tivemos Bolsonaro, né? Foi uma avalanche, né, maluco? Uma avalanche. Hoje, em quem que o homem cola, tem muita probabilidade de ganhar uma eleição. Sim, você olha aí, ó. Quem que era Damares? Damares era assessora do Magno Malta. Quem que é o Tarcísio? Tarcísio é servidor de carreira do Ministério da Infraestrutura. Quem que era Baita do engenheiro, né? De baita do engenheiro. Quem que era o Seif? Era secretário nacional, igual eu. Era tipo o mesmo... Secretário da Pesca, né? Secretário de Pesca. Hierarquicamente era o mesmo padrão. Se eu tivesse sido candidato, eu podia ter virado senador, cara. Vamos lá. Mas tu não... Eu vou te fazer uma pergunta delicada, tá ligado? Tu não foi porque tu também, eu acho que tu veio da mesma escolinha, de repente, que eu estudei, daquele tal de oportunidade ser muita coisa diferente, uma coisa muito diferente do oportunismo, né? Jean, eu sou um cara, eu gosto muito da política, dos bastidores Eu da adoro política. isso aí, velho. De articulação, de pensar, de organizar. Agora, eu ser um mandatário nunca foi meu sonho. Não fugiria da raia, porque eu não fujo de briga, né? Mas assim, eu não tenho a pretensão. Se chegar num determinado momento e no grupo que eu tiver necessitar que tenha um nome para ser candidato, eu vou, não tem problema. Agora, se eu vou mover um grão, uma palha para que isso aconteça, não vou. Não é o que me inflama isso, não é o que eu gosto sim da política, acho que a política ela muda tanto positiva quanto negativamente a vida do cidadão, mas eu opto por atuar em outro viés, que é o viés dos bastidores, da articulação, do planejamento. Como advogado, agora, nesses anos todos, tu advoga há mais de 20 anos, falou para mim, né? Quase 20. Quase 20, né? Não me põe mais velho. Quase 20. É que hoje eu tô... Mas isso aqui é por causa da luz, né? Sabia, né? Se apagar a luz, não vê nada. Não vê nada. Eu ia dizer, não fizeram uma maquiagemzinha para tapar as nada, rugas que a gente é viking, nós somos vikings. Olha só. Cara, qual foi o perrengue, assim, do trabalho mais difícil como advogado? Cara, assim, na minha trajetória eu tenho alguns momentos marcantes, né? Mas sempre tem aquele um, né? Eu vou citar dois. Um bem antigo e um bem recente. Um caso bem antigo foi uma época que eu fazia muitas ações pedindo, né, requerendo que o governo fornecesse remédios que não tinham normalmente no SUS. Um desses casos que a gente acabou ganhando foi um senhor que tinha um problema muito sério, inclusive de vista, um glaucoma seríssimo, e o colírio que ele usava, não me lembro os valores, mas devia ser assim 4, 5, 10 mil reais o frasquinho por um mês. A gente entrou com a ação, ganhou e tal. O senhor ficou feliz, era até um trabalho pro bono que eu fazia na época, ou seja, não lucrei com isso, né? E, rapaz, passou, sei lá, uns 10 anos desde que eu ganhei essa ação. Um dia uma pessoa me para na rua e diz: "Você que é o Nabi?" Eu digo: "Eu sou meio ruim de fisionomia, né?" Eu digo: "Eu sou, por quê?" O cara botou a mão assim e eu já fiquei com ele. Ele puxou a carteira. Ele abriu a carteira de dentro e ele tirou o meu cartão plastificado, cara. Daquela época. Ele mandou plastificar o meu cartão. Ele disse assim: "Doutor, eu tô aqui todo arrepiado." Ele falou: "Doutor, hoje eu enxergo por sua causa." É foda, né? E aí ele disse assim: "E o seu cartão tá sempre aqui comigo."
eu te falo, irmão, que o trampo do cara vale a pena. Aí ele disse assim, eu já... E o negócio pro bono, né, cara? Que nem tem lucro, e né? Não, e assim, o senhor disse que me indicou para mais de 100 pessoas, assim, que eu nem sei. Irmão, é por isso que tu tá sentado aqui. Então, assim, uma situação que... eu acredito muito na lei da semeadura, sabe, gente? Gente, se plantar batata, não vai colher abacaxi. Exato, então, parceiro. Exatamente. O que tu planta olha só cedo ou tarde... que legal, que tu me trouxe um caso, um pro bono, que, para quem não sabe, é um tipo de caso que não se ganha nada, inclusive até as custas do processo, as custas judiciais, é feito um documento para a pessoa não pagar, literalmente, tá? Mas esse outro também é legal, porque aí foi a satisfação de tirar o coelho da cartola. Foi um caso seguinte, um cidadão, um advogado, entrou com uma ação de um pedido de inscrição de ocupação de uma área, de um terreno de marinha, e a SPU negou, porque um dos requisitos da inscrição de ocupação é comprovar o efetivo aproveitamento da área, que tem que ser antes de 10 de junho de 2014. Porque a legislação determina que é assim. E o advogado, que não tinha o conhecimento disso, só fez o pedido. A SPU indeferiu o pedido dele. Ele, revoltadíssimo com isso, foi lá e escreveu uma petição de 28 páginas, 28 laudas, comprovando que aquela área que o cliente dele utilizava era um aterro natural ocorrido na década de 70. E juntou foto de jornal e tal. A SPU olhou aquilo lá e digo, opa, tá usando a minha área desde 1970 sem autorização. Lembra que eu te falei que é 10% ao mês de multa? A SPU deu uma multa para esse cliente do cidadão de 9 milhões de reais, cara. Foi esse que o terreno não valia isso, né? Esse caso chegou na minha mão. Aí o pessoal me pergunta, tá, e como é que tu resolveu? Eu digo, primeira coisa que eu fiz foi fazer um Pai Nosso, porque só um milagre só um milagre para resolver a situação dessa. Cara, aí pensei, deu, sabe, um dia assim, do nada deu aquela luz. Eu digo, cara, eu vou pedir uma inscrição de ocupação, só que lá em 1970, não vou pedir uma inscrição de ocupação hoje. Os caras... tá, beleza, então pede. Mas para quê? Eu disse, não, só quero. Vai me dar? Não sei se pode, se não sei o quê. A lei não proíbe. A exigência da lei é 10 de junho de 2014. Estou pedindo inscrição de ocupação em 1970. Vai me dar ou não vai me dar? Não, então vamos dar. Beleza. A partir do momento que tu me deu a inscrição de ocupação, não tem mais multa, porque eu sou inadimplente. Eu não usei irregularmente. Então eu peguei aquela multa, e daí o objeto daquela multa caiu. Eu peguei aquela multa de 9 milhões de reais e baixei para 256 mil, que foram as taxas desde 1970. Aí ele pagou uma taxa de 256 mil. Por inadimplência. Por inadimplência. E não por irregularidade. Isso. Aí tu me diz assim, poxa, Nabi, que legal, né? Eu disse, legal porque não saiu 200 pau do teu bolso, à toa. Né? Porque, assim, por desconhecimento... E o cara poderia... Existiria uma forma dele não ter pago? Claro, ele poderia ter pedido a inscrição de ocupação comprovando o efetivo aproveitamento em 2014. Como? Juntando uma conta de luz e acabou. Mas aí, tipo assim, isso daí não é um caso que envolvia especificamente saúde de uma pessoa, Sim. Tá ligado? Não, o que eu quis me referir foi o seguinte, olha só. Eu tive um problema com a minha irmã mais velha em 2015, tá? Nós tivemos que entrar na justiça para poder operar ela. Então era um negócio meio emergente, meio emergencial. Então, um advogado amigo meu entrou lá, Jean, daqui tu custa de processo, beleza, tal, dona Daura, tal. Operou, não deu certo, minha irmã veio a falecer 15, 20 dias depois a cirurgia. Mas, tipo assim, ele fez aquilo lá de coração, sabe? De fazer, não só porque era meu amigo, mas eu sabia que se eu pedisse para qualquer outro advogado, muitos advogados, muitos médicos que eu conheço, eu vou reafirmar que o mundo precisa de pessoas assim, velho. Tá ligado? A gente tem que ganhar dinheiro. No caso desse aí, ele foi só dinheiro. Sim. Foi uma ação grana. O cara queria se livrar. Mano, se o cara... Eu tô devendo 9 milhões.
numa bronca. Tu resolveu 9 milhões para mim, para 200 mil, te dou mais 1 milhão, fechou? Mas ainda estou no lucro. A satisfação pessoal aí desse segundo caso que eu contei... Mas é porque tu foi naquilo que tu realmente te especializou e entendeu. Não, foi tirar o coelho da cartola, sabe? Resolver o que aparentemente era irresolvível. Se é que essa palavra existe, né? Não, mas deve um negócio existir, que não senão tinha a mais gente coloca solução. agora. Não tinha mais solução e assim, tipo, conseguir criar essa solução do zero. Isso foi gratificante. O dinheiro foi bom, mas conseguir criar uma solução que ainda não havia sido pensada. E eu aposto um lance contigo ainda. Funciona assim comigo também. Às vezes tu tá aqui, na frente de um projeto, na frente de um, sei lá, de uma edição ou de um processo, tu pega aqui, não tá assim. Eu vou no shopping. Eu vou comprar um tênis para mim, eu vou comprar um negócio. E no meio do caminho, parece que vem Deus e te dá assim, ó. É aquilo. Rapaz, se eu te contar, aquela sacada, se eu te contar como eu tive essa ideia, eu tenho uma mania que a minha mulher adora. Eu vou tomar banho e eu ponho série no celular e fico lá tomando banho vendo série. E aí eu tô lá vendo série e tal, e aí no... E você é um bom um bom telespectador de Suits? E aí entre um capítulo e outro, cara, foi assim, ó, foi 1 milésimo de segundo. Eu tô ali tomando banho e daqui a pouco, por que eu não peço uma inscrição de ocupação lá em 70? Caramba, foi assim, sacada. Foi do nada, assim. Mas isso de é Deus, isso, né? Isso não teu é nome. do nada, de Deus. Isso tem o nome. Genialidade. Isso. É claro, velho. É assim, ó. Neymar joga futebol, não joga? Por que ele joga melhor do que os outros? Porque ele é genial. Então, são as ideias, a sacada da gente. Porque, pô, velho, tu nunca passou por aquilo dali, tu chegou lá, pô, como é que eu vou resolver isso ali? Aí e era um momento que eu nem estava pensando. E eu fiquei quebrando cabeça, nada Mas saía. Mas é aquilo que eu te falei. Tu tem que deixar tudo, sair e tomar um lanche fora, tomar um café. O cara que fuma um cigarro, daqui a pouco ele pensa, opa, era aquilo dali mesmo. Então, vamos falar mais um pouquinho aqui, agradecer ao nosso grande parceiro aí, a Clínica Visum, tá aparecendo aqui na tela para vocês. Tem o endereço aqui do centro, na Padre Roma 482. Tem telefone de contato no Floripa Shopping. A Visum Oftalmologia está com 4 clínicas e, cara, muito legal ter essa clínica aqui na BI em Antônio Carlos, cara. Como é importante essa parceria, né? A gente monta uma estrutura toda, a galera não sabe, né, por trás disso tudo aqui, né? É verdade. Que eu vou falar agora com o Nabi sobre a rádio também, a Mais Alegria FM. E, cara, eu me sinto honrado em ter o nosso... eu não vou falar anunciante, porque anunciante é para rádio, para TV, mas eu acho que é um parceiro aí que veio para somar com a gente. Nós estamos com um podcast aqui, já indo para o 12º episódio. É um podcast recente, né? Nós abrimos, que é aquilo que eu te falei, cara, isso daqui é uma válvula de escape para mim, a gente tem uma vida corrida pra caramba. E que baita estrutura que tu montou aí, Gê. Cara, obrigado, velho. A gente lutou bastante para ter tudo, para chegar nessa mesa aqui, ó, e apresentar a nossa empresa, a nossa primeira empresa parceira aqui. Seja muito bem-vinda, a galera da Visum. E eu sou suspeito de falar, eu sou amigo de muita gente lá dentro, né? E sabe quem é que é o administrador dos caras hoje, cara? Quem? Fernando da Luz. Olha que só. Era presidente do Novo Floripa. Fernandão lá, amigo nosso também. Legal, cara, legal. muito feliz mesmo em ter vocês aqui com a gente, tá? Nabi, agora eu tenho que falar contigo sobre o convite da Mais Alegria FM 95.1. Tu tem um programa diariamente que eu chamo, horário nobre de rádio para mim é na parte da manhã, né? Então, das 8 às 9, o programa Diálogo Aberto. Vou deixar o WhatsApp também anotado aqui para a galera que quiser conferir, é 48-98461-7817. Como é que é esse programa aí? Então, Gê, quem quiser participar aí da programação da rádio, é só mandar a sua pergunta, o seu questionamento, que a gente lê ao vivo, meio sem filtro. A gente vai, às vezes, lê até algumas bobagens no ar, aí tenta dar uma remendada. Não mandaram ainda nenhum gemidão daqui. Não. Porque se o programa, a proposta é ser o diálogo aberto, a gente tem que dar voz para a comunidade mesmo. Cara, isso é muito importante. Cara. Eu acho assim, ó, o rádio ele nunca saiu de moda para mim. Sim. Mim, tá? Eu tenho um rádio em casa, vou confessar para vocês aqui, ó. Eu adoro
Cara, eu adoro a CBN, velho. Eu confesso que eu só ouço rádio no carro. Em casa, eu tenho o hábito de escutar rádio. Eu adoro escutar rádio. Então, tipo assim, notícias, né? Principalmente com viés políticos, assim, eu gosto pra Então, nosso caramba. programa, a gente aborda muita política local, a gente mistura informação e alto astral e também muita política local. Cara, parabéns, velho. O programa de rádio é sensacional. Eu complementando ali pra ti, a rádio agora começou com essa onda da galera participar. Sim. Veio da Atlântida, a Atlântida fez muito isso daí. Sim. Cara, acho sensacional. Eu já escutei a minha voz na Atlântida diversas vezes. É muito legal. Espero ouvir lá na Mais Alegria vamos mandar também. já agora. Então, esse convite foi um convite inusitado do meu amigo Azael Batista, que é irmão do proprietário da rádio, o pastor Júnior Batista, né? Essa rádio, a Mais Alegria FM, é uma rádio da Mais de Cristo, né? A Igreja Mais de Cristo, mas o nosso programa, ele dentro da grade de horários, ele não tem esse viés evangélico, ele é um viés jornalístico, né? Obviamente a gente tem um certo cuidado por estar usando um canal da igreja, mas o nosso viés é jornalístico, é informativo, é alto astral. E o convite veio porque o Azael é pré-candidato a vereador em Florianópolis e o Xandão, que é o outro apresentador, é pré-candidato a vereador em São José. Então, e eu ia sempre na rádio, fui acho que umas 4, 5 vezes, dar entrevista, falar de terreno de marinha e etc. E eles viram, eles gostaram do meu jeito de comunicar e tal, e fizeram esse convite. E eu disse, olha, não é minha praia, mas vamos para cima, vamos ver o que vai dar. Então, para mim é um hobby, né? A rádio é gostosa. Então, eu acordo de manhã, deixo minha filha no colégio, vou para a rádio, tomo um cafezinho. Parece que eu estou tomando café com um monte de amigo. A sensação que eu tenho lá na rádio é essa. E a gente fica batendo papo ao vivo e vai pro ar. E aí o povo... e sabe o que é o mais legal? Como a gente brinca muito no ar, volta e meia a gente fala, manda um torresmo pra gente. Ontem o Alcino não mandou torresmo pra gente, a gente ficou com medo. Eu me engasguei no meio do programa, cara, comecei a tossir. Então é bem gostoso, é bem descontraído assim. E eu te espero lá na semana que eu retornar, da semana do dia 8 ao dia 12 eu vou estar viajando. E assim que eu retornar, eu te espero lá pra gente fazer um bate-papo ao vivo. Contar da tua experiência lá também. Vamos, cara, que é legal. Eu adoro rádio, velho. Rádio é sensacional. Isso daqui, ele é a evolução um pouco da rádio, né? Sim. Então a gente tá num estúdio de rádio, né? Que a gente tá aqui com mesa de som, tudo preparado. Só que temos câmera filmando. E o que eu achava muito legal no rádio, cara, eu vou te dizer pra ti que assim, eu virei fã do rádio. A rádio era... A Rádio Menina era uma rádio muito antiga já. Eu escutava essa rádio com meu cunhado. Mas a gente tinha uma rádio aqui, que agora me fugiu o nome, era no AM, e quem era o apresentador era o Walter. Ele é uma rádio muito antiga, cara. Daqui de Florianópolis. de Florianópolis. E aqui a gente tem uma rádio comunitária, tal, 98.3, igual a todas as comunitárias. Mas o rádio é aquela coisa assim, ó, de tu tentar adivinhar quem é aquela voz, né, cara? Sim. Seja aquela voz potente ou aquela voz que fala dessa forma, assim, eu adoro dublagem. Então rádio pra mim é... E tu nem sabe qual que é a minha saga agora, Jean, porque todo bom comunicador tem um bordão, né? Tu já soltou os teus? Não tenho, eu tô à caça do meu bordão. Cara. Então, se você tiver uma dica de bordão pra me mandar, mande aí, que eu tô precisando de um bordão. A hora que a gente chegar no programa na Mais Alegria, então a gente vai criar uns bordões. Aqui a Lu já roubou uns 2 bordões meus na apresentação, né? É mesmo? Eu digo, opa, esse bordão aí É meu. meu, né? é meu. Aquele devolve. sem mais delongas, né? Já roubou. Olha o direito autoral aí, Lu. Os bordões. Mas é muito legal, né, cara? Rádio, velho, rádio. Rádio, eu acho que pode existir inteligência artificial, pode... Sei lá, cara, a comunicação ela pode chegar num patamar assim, ó, que não tem mais pra onde ir. A rádio, ela tem o espaço dela. É verdade. Ponto final. Eu concordo. Eu não... confesso pra você, Jean, que eu não tinha noção
da capilaridade que a rádio ainda tem nos dias atuais, cara. Sim, sim. Porque eu achava que eu também gosto de ouvir notícia. Eu ouço no carro notícia. Porque às vezes o cara não tem tempo para parar para ler um jornal. Então joga a notícia, tu chega e tu estás tendo uma bem companhia informado. de viagem. E rapaz, e assim, as pessoas me encontram, te ouvi na rádio, eu digo, tipo, eu nem sei quem é a pessoa, cara. Legal. E detalhe, tá, eu tô há uma semana no ar. E eu nem sou o principal. Era para eu começar só na outra semana. Eu vou começar amanhã no susto. Que legal, cara. Cara, e ainda na rádio, entrevistas assim icônicas, alguma aí? Nessa curta semana, né? Nós já entrevistamos o Dário. O Marquito era para ter ido hoje, não foi. Marquito, eu trabalhei nessa legislatura que está acontecendo, né? Um ano, né? Sim. Marquito é um cara gente boa pra caramba. Gente boa. Sempre encontrei lá nos corredores da Assembleia. Cara agradável. É o que eu digo, já. Eu posso pensar diferente dele. Só que isso não impede de eu dialogar com ele. Até porque, se eu só conversar com gente que pensa igual a mim, eu vou ficar na mesma. Agora, se eu dialogar com alguém que pensa diferente de mim, das duas, uma. Ou tu vai me tirar da minha zona de conforto para eu reafirmar as minhas convicções, ou você vai me fazer refletir para eu ajustar um pouquinho aquilo que eu pensava. Então, eu adoro conversar com gente que pensa diferente de mim. Me perguntaram sobre aquela lei da pena do aborto. Perguntaram a minha opinião sobre a lei da pena do aborto. Eu disse, eu não vou dar. Eu não estudei o texto da lei. Mas tá fugindo da resposta. Eu disse, não, tu quer saber minha opinião sobre aborto? Eu posso te dar. Agora, a minha opinião sobre a lei do aborto eu não posso dar, eu não estudei a lei. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí que você está falando. Tu tocou nesse assunto, tu chegou a ver alguma coisa disso dali? Porque, cara, foi um negócio assim, ó, sendo sincero contigo, tá? Pela minha visão de jornalista, cara, muito sensacionalismo em cima de uma matéria que tinha pouca consistência. Na realidade... No texto da matéria, assim. Aquilo ali, é igual a história do vão privatizar as praias. Que entrou Neymar... O cara foi igual. É igualzinho. O vão privatizar as praias, que é da minha área, isso eu cansei de dar entrevista dizendo, isso é uma bobagem porque a PEC nem de praia fala. O texto da lei do aborto, e eu não estudei profundamente, mas pelo que eu acabei ouvindo de muitas informações, na realidade ele estava tratando de uma situação que já estava colocada. Não é que a mulher ia ser penalizada a mais, mas colocando um limite, que era de 22 semanas, se não me falha a memória, e que não poderia ser além disso. Então, também, ambos... É porque no Brasil o que vende? Eu não quero entrar em nenhuma das duas séries profundamente, mas o que vende? É o sensacionalismo. É a treta. É a treta. Então, o que acontece no Big Brother, o Diarinho. Lembra do jornal Diarinho? Lembra? Só vende porque se tu torcer, sai sangue. E tu não tem empatia com a dor do outro, cara. E não é só isso, Jean. Assim, ó, não se tem mais compromisso com a verdade. Se tem compromisso com fazer a notícia girar. Exato. E quando a gente montou isso daqui, mano, eu e a Lu montamos com o nosso próprio dinheiro, tá? Aqui não tem impregnado dinheiro de ninguém a não ser o nosso, tá? Nós montamos o podcast, nós queríamos fazer esse podcast para trazer o quê? Informação para as pessoas. Informação verdadeira, velho. Eu não preciso mentir aqui. Eu não preciso dizer, tô aqui com o Nabi, que vai ser presidente da Argentina. Não. Não vou dizer, Nabi, tu falou aquilo lá para dar like? Não. Vai gostar da gente aqui, quem fizer quem gostar de jornalismo sério, e a gente vai trazer os pré-candidatos aqui da cidade. Daqui a pouco serão perguntas direcionadas. Não vou ter... Aliás, te falando que eu não estou fazendo campanha política na cidade, eu estou fora, não estou aqui. Mas, cara, é sobre pensar um pouquinho na pessoa e sobre ver o que é aquilo que tu quer pra tua vida. Entendeu? Empatia, né, cara? Por isso que tu falou pra mim, Jean, se autoelogiar é complicado, né, velho? Mas, assim, ó, a minha mãe, na data do dia 29 de junho, fez 29 anos que ela faleceu.
A minha mãe não tinha estudo, porque na época dela, se ela fosse viva, ela estaria com quase 100 anos. Então, na época dela era aquele negócio de mulher cuida de casa, o marido sai para trabalhar e se estudar, beleza. Mulher não precisa estudar, mulher não precisa fazer nada, só fica em casa. Mas ela ensinou uma coisa muito interessante e muito inteligente para mim. Meu filho, entra e saia e deixa sempre portas abertas. Uhum. Esse é o lance, Nabi. Sim. É o lance da tua vida. Tu é um cara cristão, tu acredita em Deus. Eu já fui na igreja Mais de Cristo, já gravamos lá, conheço uma galera de lá. A nossa amizade começou com a Glenda. Uhum. A Glenda que deu a sacada lá para eu fazer o teu casamento. Que é cristã também. Que é também. E um detalhe, tá? Olha só, eu tô na Mais de Cristo, mas eu nunca fui da Mais de Cristo. Eu tô na rádio deles, mas eu nunca fui. Então, assim, e não é só eu, cara. O Vânio Bosley, um ícone do jornalismo catarinense, está lá com um programa de notícia. Então, assim, é isso que tu falou, assim. Quando a gente deixa portas abertas, quando a gente... Aquilo, voltando no mais cedo da lei da semeadura, cedo ou tarde a coisa acontece, cara. E são mensagens assim, cara, que fortalece, tá ligado? Eu acho que fortalece. Mais um depoimento aqui pra gente fechar essa série aqui mais melosa, digamos assim, né? Loves and yeah. Mas eu tive uma crise muito forte, tá? Nas minhas duas córneas. Eu não consegui olhar no celular assim, velho. Nossa. Travou tudo. Agora tu me diz, qual é o médico, tá? Qual é o médico que tu vai ligar num sábado, 9 horas da noite, o cara já descansando na casa dele, tá? Ele te ofereceu um retorno de uma consulta num sábado, 10 horas da noite. Só alguém iluminado. É um dos sócios proprietários da Viso, o Dr. Gustavo, que é meu amigo. Então, cara, assim, ó, eu tenho uma gratidão por eles, assim, ó, gigantesca, tá ligado? Que legal. Não é à toa que eles vieram ser parceiro da gente aqui, por conta dessa amizade que eu tenho com o Gustavo, desse respeito, desse carinho, que eu adoro a equipe toda, sou amigo de um monte de gente da equipe lá. Então, é isso daí. Nabi, considerações finais aí. Então, o que nós temos pela frente agora? Projetos futuros, o que vai rolar? Cara, projeto futuro é desmistificar. Soube que você está aí no escritório novo aí. Isso aí é uma notícia boa, assim. Estamos... por enquanto só deu dor de cabeça, mas é boa em breve. Mas é normal, normal. Cara, tá sendo incrível porque assim, a gente tá montando uma estrutura muito bacana para atender todo mundo muito bem, né? E ali eu tenho outros sócios, aí a gente não vai trabalhar apenas com terreno de marinha, cada sócio vai gerenciar um núcleo, né? Mas tem legal, né, cara? Tem uma especialidade. Sim, né? Claro. Mas lá também vai ter espaço de sobra, que a gente comprou uma cobertura, são quase 400 metros de área. Então, assim, a gente está montando uma estrutura bem bacana na frente do Parque de Coqueiros. Dá para fazer uma selfie tão bonita quanto aqui na frente. Vai ter um lounge lá, um espaço para a gente te chamar para fazer um som lá para a gente também. Aí, isso é muito importante. Já, viu, Marcelo? Já temos aqui o musicista para a inauguração. Daí saio, vou lá, fotografo, volto. Daí vai, faz uma foto, cobre a matéria, isso, faz já corre a matéria, já corro lá, já toco um das aranhas. Olha aí, a gente fazer uma entrevista lá com todos os advogados lá. E primeira coisa que eu quero falar para todos os advogados: irei processar vocês. Não é legal, né? Falar isso para advogado. Aí é 10 anos de programa, né? Para botar 6 advogados para falar junto. Se tem uma raça ruim, é o tal do advogado. Mas isso aí eu conto outro dia, cara. Eu vou fazer só uma emenda rápida aqui para ti, olha só. Te dando um cortezinho bem rápido aqui. Cara, tu falou, tem 300 advogados, tem 300 médicos. Hoje em dia a gente tem 300 de tudo, né, velho? Mas quando tu te especializa num negócio, tu diferencia do mercado. Sim. E tu ganha o teu cliente. Então, aí que você falou, qual que é o projeto para esse ano, né? Qual que é o projeto para os próximos anos? Cara, é continuar no mesmo trilho, desmistificando esse tema dos terrenos de marinha, mostrar que dá para usar terreno de marinha com segurança jurídica e de forma descomplicada. Então, assim, você que é morador do litoral, estando próximo ou não do mar,
busque a informação para saber se você está em terreno de marinha, para não ser surpreendido como naquele outro caso lá que a gente contou aqui. Se interessou pelo assunto, quer saber um pouquinho mais, me segue no Instagram, nabi.advogado. E se quiser tirar dúvidas também, o Instituto Brasileiro de Terrenos de Marinha está disponível para tirar todas as dúvidas de vocês através do WhatsApp 4899583613. Obrigado pela entrevista, Jean. Obrigado aos telespectadores. Obrigado à produção, ao Marcelo aí que acompanhou também. E espero poder voltar aqui outras vezes. A gente que agradece, cara. Eu não queria terminar. A gente pode dar uma pincelada naquela PEC da praia? Podemos Então, sim. Nós gostamos de treta. Cara, aquilo dali foi um negócio muito sensacionalista. Né? Entrou Luana Piovani, Neymar. Cara, quando o Defante vira fonte de matéria jornalística jurídica no Brasil, a coisa tá... Mas, enfim... O que a PEC ela trata? Né? Ela trata de uma transferência compulsória e onerosa para o particular dos terrenos da União. Ou seja, traduzindo em miúdos, é como se eu chegasse para ti e falasse assim, ó, Jean, tu vai comprar esse telefone aqui. E aí tu me dizer, não, Nabi, mas eu não quero. Mas não me interessa a tua opinião. Tu vai comprar e ponto final. Detalhe, tu tem 2 anos para me pagar. Ah, mais um detalhe, quem vai dizer o preço sou eu. Então, a PEC das praias, que não trata de praia, porque praia é bem de uso comum do povo, é outra modalidade de bem público, e terreno de marinha é um bem dominical, que aqui eu não vou entrar nesse tecnicismo todo, mas é outra coisa. Ele trata disso, dessa transferência onerosa e compulsória. Ou seja, tanto o lado da esquerda, que é contra a PEC, quanto o lado da direita, que é a favor da PEC, os dois estão errados. A PEC é ruim, mas não porque vai privatizar a praia. É porque o texto dela, como está posto, é ruim. Então, o que mais valeria fazer sobre terreno de marinha no Brasil? Trazer uma legislação infraconstitucional mais moderna. Ao longo da entrevista, nós falamos da data de 1831. Eu também achei umas datas muito... Falamos de data de 2014, falamos de data de 1946. Por que eu não modernizo essas datas? Lembra que eu te falei no início da entrevista que eu achei que eu dominava a matéria e descobri que nada sabia porque era tudo instrução normativa? Por que não faz uma consolidação das leis, das instruções normativas e põe para o texto legal? Sabe por que não se faz? Por preguiça. É muito mais fácil mudar um artiguinho da Constituição e achar que eu vou resolver a vida de todo mundo. Mas não é. Complica mais ainda. Complica mais ainda. Vai pegar o que é ruim e vai tornar pior. Então, PEC das praias, fuja dela. Ela chegou a ser votada? Chegou... Não, ela tá no Senado. Ela foi votada na Câmara, ela está no Senado. Ela aprovada na Câmara? Foi aprovada na Câmara, ela está no Senado. O relator é o Flávio Bolsonaro e ele disse que vai apresentar emenda. Então, antes de ir para plenário, ela ainda tem que ser aprovada na CCJ. Ela está na CCJ nesse momento. E claro, né, meu amigo? A gente Olha aí! sempre dá um presente para quem nos visita aqui. Pô, isso aqui foi surpresa, hein? Não sabia, não. Vê se uma pegadinha do malandro. Cara, e eu cheguei brincando se o copo era meu e ganhei o copo mesmo. Que legal. Olha só, personalizado, com tampinha, dá para abrir. Gostei. Dá para abrir desde chocolate até Heineken. Ih, já vamos estrear hoje na volta para casa, então. Olha aí, ó. Chocolate, claro. Viu, amor? Chocolate. Aqui, ó. Caleidoscópio Podcast. Acompanhe. É isso aí. Muito obrigado. Gostei. Obrigadão, irmão. Valeu. Pela entrevista aqui. Foi esclarecedora, legal, divertida. A gente conversou sobre uma série de coisas aqui, cara, que achei muito interessante. Prazer mais uma vez ter você aqui conosco aqui. Presencialmente, né? Porque a gente às vezes só fala pelo telefone, sabe que o tempo é corrida, aquela coisa toda. Já estou dizendo para ti que eu já estou aceitando o convite na Mais Alegria. Fechou. É uma coisa que eu adoro. Só vamos ajustar a data. Não tem problema, tu me passa a data ali, a gente já coloca na agenda ali. A agenda nossa é corrida, mas a parte da manhã
sempre é um pouco mais tranquila quando eu não estou em Garopaba ou Águas Mornas, que eu estou acompanhando os dois candidatos. Como o programa lá. é diário, fica fácil a gente ajustar. Não, tranquilo. Mas obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Um abraço, gente. Tchau. Galerinha, esse aqui foi mais um episódio. A gente vai ficando por aqui, tá? Agradecendo ao Nabi, agradecendo sua paciência, sua audiência até chegar nesse momento aqui. Confira, vai ter tudo aqui pra vocês na descrição. Vai ter o telefone o Nabi passou, vai ter o Instagram dele. Se vocês quiserem tirar dúvida, o cara é super acessível, tá? Hoje é só. É isso, produção. Beijo no coração e ó. Fui.